versículo 5. Oséias 14, 5. Enquanto os irmãos procuram, nós louvamos a Deus por estarmos aqui, que Deus abençoe. É a nossa primeira visita às nossas igrejas ao longo deste ano. Começamos por aqui, uma igreja que nós temos um carinho muito enorme. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Não vou me estender muito, sabemos que amanhã é um dia de trabalho para todos, mas eu gostaria de trazer uma pequena reflexão sobre, de fato, as bênçãos da restauração, não é? Para nós vermos o novo de Deus, nós precisamos abandonar algumas coisas. Oséias 14, 5, quem achou, diga amém. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como Líbano. Sua parte A, eu queria ler mais uma vez com vocês. Serei para Israel como orvalho. Serei para Israel como? Quem for salvo pode sentar dando glória a Deus e aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto e de um dos livros dos profetas menores, talvez dos profetas menores, o mais robusto e complexo em sua teologia, porque ele trata de 4 assuntos que são preponderantes dentro da estrutura veterotestamentária, principalmente do caráter profético, não é? Nós vemos a questão da aliança, do julgamento, da esperança e do exílio. Então nós vemos esses temas muito presentes, e a profecia de Oséias é muito real dentro dessas verdades do reino, principalmente verdades do reino voltados para a teologia veterotestamentária. De modo que Oséias profetiza no que nós chamamos de tempo áureo, ou tempo de ouro da profecia, ele sendo contemporâneo de Amós, sendo contemporâneo de Isaías e Miqueias. Ele profetiza por aproximadamente 40 anos. Talvez o profeta que tenha experimentado dentro do Reino do Norte o maior tempo profético. São 40 anos de profecia, não é? Sabemos que ele profetiza ao Reino do Sul, nós não sabemos se ele estava presente no Reino do Sul, ou ele profetiza somente ao Reinado do Sul, no caso a tribo de Judá, mas ele profetiza principalmente ao Reino do Norte. Mas uma característica muito importante dentro daquele tempo, é que era um tempo de ápice financeiro. O povo, por estar numa circunstância muitas vezes adversas, eles iam à Síria, ao Egito, buscar recursos. Então, ápice financeiro, havia muito dinheiro investido de nações pagãs, mas também um tempo de grande miserabilidade espiritual. Então, essa movimentação de prosperidade financeira e, ao mesmo tempo, pobreza espiritual era muito presente no contexto profético de Oséias. Os reis e sacerdotes eram libertinos, havia uma idolatria que permeava todo o culto. Ainda, nós vemos o governo voltando para nações pagãs, como eu já disse, ao Egito e à Síria. A vileza moral dos cananeus era preponderante dentro desta realidade, e ainda por cima, todas as esferas sociais estavam corrompidas, não somente pelo pecado, mas corrompidas moralmente. Havia uma corrupção moral muito presente ainda ali, de modo que ele fala sobre esta realidade, não meramente com palavras, ele simboliza, ele encarna, ele vivencia, ele experimenta a profecia. Eu escrevi esses dias atrás, nas minhas redes sociais, sobre a percepção da imaginação profética, e como profeta, de fato, ele encarna a profecia, e como o peso da profecia transforma e transnuda a sua própria realidade. Mas nenhum dos profetas vivenciou melhor essa experiência do que Oséias. Se podemos somatizar isso também a Isaías, que era contemporâneo à sua profecia, mas ele simboliza a ignorância, ele simboliza a rebeldia, ele simboliza a infidelidade do povo em relação a Deus. Como eu disse, ele não somente fala, ele vivencia a profecia. Por quê? Deus vira para Oséias e fala: Oséias, você vai se casar com a mulher
da prostituição. Ó mulher adúltera, você irá se casar com ela. Simbolizando ali de fato o amor de Deus e a infidelidade do povo. Oséias então é mais do que um profeta. Oséias é a encarnação da palavra. Ele encarna de fato as verdades da profecia. E ele encarnando esta realidade, ele transmite ao povo aquilo que ele está experimentando pelo próprio coração divino. Nós falamos que é o pathos da divindade, não é? O sentimento da divindade é transnudado, é revelado através da vida do profeta Oséias. Porque ele casa-se com a mulher adúltera, com a mulher de adultério, a mulher advinda da prostituição. Não somente pela sua boca, mas sua vida transmite esta realidade. De modo que os nomes, dentro da profecia de Oséias, são muito importantes para nós entendermos o quadro geral da sentença divina sobre o povo. Primeiro, o nome Oséias, que significa o Senhor salva, ou do Senhor é a salvação. É o primeiro nome. O Senhor é a salvação. O segundo nome que é percebido ali é o nome de sua mulher, Gomer, que significa a que está em processo de perfeição, ou a completa, ou a perfeita, o que está em contrariedade à própria figura dela mesma. Porque ela está muito distante do padrão estabelecido por Deus. Então, a vida e a pessoa, o símbolo do seu nome, é contrário àquilo que Deus estabeleceu para ela, não é? Gomer, então, aquela que deveria ser perfeita, vivia uma vida de adultério e de ampla depravação sexual. Ainda nós vemos os nomes dos seus filhos trazendo grande significado à profecia. Ele tem 3 filhos. O primeiro deles, Jezreel, que significa o Senhor dissipa, ou o Senhor reparte, fazendo uma referência ao vale, ao campo de Jezreel, onde Jeú acabou e devastou com a família de Acabe. Então Deus fala, assim como a Jeú fez com a família de Acabe, eu farei com o meu povo. Eu dissiparei, eu espalharei, eu dividirei o meu povo. Segunda filha que ele tem é Loruama, que alguns biblistas defendem que ela não é filha de Oséias, mas ela é fruto de um dos adultérios. Não podemos confirmar isso por óbvio, mas alguns biblistas, principalmente na corrente liberal, defendem muito essa percepção. Mas Loruama significa a não meu povo. Lo, que é o prefixo, que é o não, é a negação, eles não são meu povo. Deus fala, eu vou dissipar, e vocês não são meu povo. Perceba, a sentença divina vai cada vez mais tornando-se mais dura, mais terminativa, de modo que o terceiro filho nasce, que significa Lo-Ami, que é não meu povo, não é? Não, vocês não são mais meu povo, eu não tenho mais compaixão de vocês, eu perdi o sentimento de amor por vocês, eu perdi o sentimento de entrega por vocês. Mas o que o povo fez de tão ruim, que fez com que o próprio Deus se afastasse deles? Porque nós sabemos que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, amém? De sorte que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, presente, por vir, altura, profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a palavra pecado não é citada, porque o pecado nos afasta de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós, quem será por nós? É exatamente essa imagem que é vista aqui. Deus agora está contra o seu povo, em contrariedade, em oposição. Deus deu uma espécie de carta de divórcio ao povo, falando, não quero mais vocês, eu estou cansado da infidelidade. Mas no meio daquele caos, nós percebemos algumas práticas que aquele povo cometeu, porque Deus não divide o seu povo com nada e com ninguém, mas eles cometem alguns pecados que precisam ser pensados aqui. O primeiro deles, falta-lhes conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Nós atrelamos o conhecimento à intelectualidade, mas dentro da literatura hebraica, a palavra conhecer está atrelado a um conhecimento mais íntimo. A Bíblia diz em Gênesis que
Adão conheceu a Eva. Então ali está atrelado a uma relação mais íntima. E todas as vezes, em todo o Antigo Testamento, que a palavra conhecimento está atrelado não ao conhecimento intelectual, mas o conhecimento vivencial, experimental, relacionamento profundo. O que Deus fala ao povo é: vocês não se relacionam comigo. Será que nós de fato não estamos gastando nosso tempo com questões secundárias? No ano de 2023 eu fiz uma pergunta a Deus. Eu perguntei a Deus por que nós não vemos tantos despertamentos espirituais como nós vimos no passado. E ao longo de quase 3 meses de jejum e oração, perguntando a Deus isso, Deus colocou uma resposta no meu coração que foi a seguinte: vocês têm muitas distrações. Vocês se distraem muito. Por vocês se distraírem muito, vocês perdem a percepção de prioridade. John Piper diz que o celular foi permissão de Deus para mostrar para nós e para Deus na eternidade que não foi por falta de tempo, foi por falta de prioridade. Nós não conhecemos a Deus porque nós não gastamos tempo com Deus. Nós trabalhamos para Deus e não com Deus, que é uma dubiedade que precisamos colocar por terra aqui hoje. O segundo pecado que nós vemos amplamente cometido pelo povo é o orgulho. Eles eram orgulhosos pelas suas finanças altas, mas o caminho do orgulho é lamacento, ele é pardacento. Ainda nós vemos eles numa inconstância, eles eram uma montanha-russa espiritual, ápices e quedas, não é? Basicamente toda a história de Israel, há momento de ápices e grandes quedas, grandes ápices e depressões. Nós vemos uma percepção ainda de corrupção, todas as esferas sendo corrompidas. E no livro na profecia de Amós, nós vemos que Deus é contra a desigualdade social, não é? E exatamente estava acontecendo aquilo no Reino do Norte, uma desigualdade, Deus era contra aquela realidade. Ainda nós vemos a apostasia, não em caráter neotestamentário, mas o princípio do que acontece lá em Deuteronômio 29, que é esta raiz de amargura que infiltra-se no povo, onde o povo não tem mais a percepção de juízo divino, onde o povo não quer mais saber sobre o juízo de Deus, a sentença divina, ou eles tratam Deus de modo efêmero, de modo perene, de modo eufemista, desconsiderando a realidade do juízo divino. Então há um proto-apostasia nesse sentido, onde o povo está negando completamente a realidade do juízo divino sobre eles. E nós vemos talvez o principal pecado, que é a idolatria, onde o povo criou ídolos em seu coração. Infelizmente, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós idolatramos pessoas, coisas, profissões, relacionamentos, família, filhos, ministério. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Digo isso por experiência própria. Alguns anos atrás, eu tive uma discussão, uma mesa, meu pai, minha tia, e nós conversamos sobre teologia, e eu sempre fui muito tupetudo, eu comecei a estudar muito cedo. E lembro que eu bati na mesa, e discutindo, e eu falei assim: serei, antes dos 20 anos, o melhor teólogo da minha família. Idolatria do meu coração, meu ministério. Eu tinha meus 15 para 16 anos. Um ídolo entrou dentro de mim, eu formei um ídolo. E como diz Elizabeth Elliot, a vida cristã nada mais é do que a graça desmantelando os ídolos do nosso coração um a um. E à medida que eu fui me aprofundando em Deus, eu percebi que havia um ídolo no meu coração, e esse ídolo era o meu próprio ministério, a própria vocação que Deus me deu. E o nosso coração fabrica ídolos constantemente. Há um teólogo chamado Timothy Keller, ele escreve um livro chamado Deuses Falsos, e ele diz que ídolo é tudo aquilo que nós confiamos, obedecemos e sacrificamos. Tudo pode ser um ídolo. E no meio deste aparente caos e desastre espiritual, Deus usa o profeta Oséias para dizer ao povo 2 palavras. A primeira delas é o berit, que seria aliança, concerto.
Deus usa essa expressão por 4 vezes. Berit, aliança, concerto. Porque mesmo em meio ao caos, Deus continuava fiel à sua aliança. Porque não é que nós somos fiéis a Ele, mas é porque a sua fidelidade é para conosco. Então a aliança dele permanece de pé, porque dentro do direito suzerano, e principalmente veterotestamentário, nós aprendemos isso, somente aquele que propõe aliança pode cancelar a aliança que ele mesmo propôs. Mas Deus propõe aliança, e Ele diz, eu sou fiel à aliança, mesmo que o meu povo seja infiel à aliança que eu propus a eles. Há uma segunda palavrinha, que é o hesed, que essa palavra aparece 5 vezes, que é o amor incondicional, é o amor paternal, o amor que não está olhando para as circunstâncias. Deus ama paternalmente e de modo aliancístico o seu povo. Deus ama o povo na aliança, porque Ele é fiel à aliança. E mesmo que o povo peque contra Deus, Deus continua amando o seu povo. Porque ainda há lugar, e esta mensagem deve ser propagada em todos os cantos da igreja. Ainda há lugar para o ébrio, ainda há lugar para o drogado, ainda há lugar para aquele que é depravado, ainda há lugar para aquele que está corrompido, ainda há lugar para aquele que está desmantelado, ainda há lugar para aquele que está perdido, porque a graça de Deus nos diz, não importa a sua condição, a graça nos alcança e nos convida para a festa e diz, há lugar para você na mesa juntamente com o rei. Amém? Deus propõe a restauração, e perceba, não é o povo que propõe a restauração, é Deus que procura restaurar o povo. Isso é tremendo, isso é poderoso. Porque a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesta noite é que a aliança e a restauração da aliança sempre serão proposições divinas. Não foram vocês que escolheram a mim, mas eu o escolhi a vós. Malaquias 1, versículo 2, deixa claro que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Por quê? Porque Deus quis. A grande questão nossa é que nós queremos entender a soberania divina. Nós queremos equivaler a soberania divina à nossa pseudo-justiça. Mas Deus escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú antes que se formasse no ventre. Por quê? Porque Deus quis. A sua salvação, meu irmão, não é simplesmente um percalço. Antes que houvesse luz, a cruz já estava preparada para pecadores. Não é que você estava andando na rua, você trupicou, entrou aqui em Águas Claras e falou, olha, quero ser membro aqui com o pastor Marcelo Pantoja. Não. Deus já havia estabelecido o plano redentivo, dizendo, aos pecadores, cruz e graça. Deus te escolheu, não porque você merece, mas porque Ele te ama, mesmo que você não entenda o motivo pelo qual Ele te ama. E Deus tem planos para você, mesmo que você não entenda a sua capacidade. Porque a partir do momento que nós achamos capazes para desenvolver qualquer coisa no reino de Deus, percebemos o quão incompetentes e incapazes somos. Então, a restauração sempre parte de Deus. Segunda coisa, é que a restauração, ela é completa. E aqui eu preciso adentrar mais profundamente em uma questão teológica, mas vocês entendam bem o que eu quero pensar aqui com vocês. Quando nós pensamos na estrutura do Antigo, do Novo Testamento, nós percebemos que há 4 formas de interpretarmos o que nós chamamos de continuidade e descontinuidade. Há quem entenda a teologia da substituição, que significa que a igreja substituirá Israel, que, venhamos e convenhamos, é uma teologia muito falha, muito fraca em suas convicções. Então,
muito fácil de ser desmantelada. Há uma segunda proposição, que seria a proposição da aliança, ou aliancista, defendida por outras denominações, principalmente dentro do presbiterianismo, que significa que Israel e igreja são um só povo, com mesmos direitos, deveres e obrigações, perpetuidades, ônus e por assim diante. Então, uma aliança que se perpetua. Há uma terceira forma de interpretar, que é a forma dispensacionalista, que é o entendimento de que a igreja herda alguns direitos de Israel, mas há bênçãos para Israel étnica, somente para Israel étnica, não é? Nós chamamos de dispensacionalismo. E há quem entenda que durante dispensações há mudanças e não há perpetuidade ao longo das dispensações. Mas isso é um assunto para ser tratado no seminário, não aqui. Mas uma quarta interpretação, que é mais recente, mas é a que eu defendo, que é defendida num seminário chamado Dallas Seminary, no estado do Texas, que é o chamado de dispensacionalismo progressivo, que entende que as bênçãos não estão na igreja, as bênçãos estão na pessoa de Cristo, e Cristo transmite à igreja as bênçãos que são dele. Isso muda de figura, porque a bênção não está sobre o povo de Deus, a bênção está sobre o Deus do povo, que concede as bênçãos ao povo dele. E o que isso significa? É que a restauração ela é completa, já iniciada no Cristo, mas ainda não consumada na igreja. Nós chamamos da santificação iniciada, a glorificação ainda não consumada, o jaio ainda não, as bênçãos já iniciadas, mas as bênçãos ainda não terminadas. Nós temos bênçãos e antecipações da glória, mas a glória não se compara com aquilo que nós presenciamos nessa vida. Apesar do macarismo, nós chamamos, não é, das bem-aventuranças nos alcançarem, nós sabemos que as bem-aventuranças serão completas e plenamente satisfeitas na eternidade. Lá nós seremos amplamente satisfeitos em Deus. E por que a restauração ela é completa? Porque a restauração está na pessoa de Cristo. Assim como a obra de Cristo é completa, a restauração sobre o povo será completa. Mas terceiro ponto é que esta restauração, apesar dela ser completa, ela é universal, ela é abrangente. Porque está no Cristo, mas o Cristo chama para si povos de toda tribo, língua e nação. E este povo que agora pertence ao Cristo, será completamente restaurado. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 5, nós vemos povos de toda tribo, língua e nação, reverenciando ao Cordeiro que está morto. Que morreu, melhor dizendo, reviveu, que está sentado à direita de Deus. O que significa então? Que a bênção completa no Cristo alcançará a todos nós. Perceba, eu estava esses dias atrás, viajando com a minha esposa, e eu conheci um camarada lá que trabalha com gado, e ele veio da mesma cidade que eu vim, de Ipameri, Goiás. Olha só, eu, pastor Lacieski, não é verdade? Ipamerinos, para a glória de Deus. Conheci ele lá. E perceba, as bênçãos de Deus estão sobre todos nós. Independentemente se você veio do norte do país, se você veio do sudeste, do sul, do nordeste, do centro-oeste, se você veio da Europa, da Ásia, da África, da Oceania, não importa. Em Cristo, somos um só povo. Independentemente das nossas peculiaridades, idiosincrasias, por mais sórdidas que as nossas idiosincrasias sejam, Deus nos ama e nos faz um só povo. Deus faz um mosaico na graça, Deus faz um jardim a partir do Evangelho, colocando ali cravos, espinhos, flores, e diz: a partir de agora, vocês exalarão o meu cheiro, o cheiro da graça e da glória do Cristo. Essa é a bênção da restauração. Mas para que nós possamos vivenciar esta restauração, nós precisamos passar por algumas condições. E é aqui que eu me atrelo de fato à proposta do Comece Bem. Porque para que a gente viva de fato o novo de Deus, nós precisamos abandonar o velho. Não dá para a gente remendar tecido novo
em vestes velhas. Vinho novo em odres velhos. Porque a promessa da redenção, ela é abrangente, ela é holística, ela é integral, ela alcança a todos nós. Em nossa integralidade, transmutando-nos à imagem do Cristo, nós somos amplamente transformados. Mas perceba que há algumas condições, e o capítulo 14, versículo 1, deixa para nós a primeira delas. Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Perceba, o arrependimento é a primeira condição para começarmos bem. Nós chamamos de período interbíblico ou intertestamentário, um período onde há um silêncio escrito, não oral, porque nós sabemos que há profetas durante o período interbíblico, isso é amplamente difundido dentro da teologia, da literatura apócrifa, há profetas. Mas a primeira mensagem depois de silêncio, do silêncio divino, começa com João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira condição para vivermos o novo de Deus é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. A metanoia, que não é somente a mudança da mente, mas integral, mudando mente, coração e vontade, não é? Mudando o nosso ser por completo, fazendo que não somente a nossa mente seja mudada, mas nossas afeições, a expulsão de um novo afeto, não é? Esta graça, este amor que nos entra, expulsa os antigos ídolos do nosso coração, os antigos dogmas, os sofismas da nossa mente são expulsos pela realidade deste novo afeto, desta graça preveniente. Então, esse arrependimento deve ser a primeira condição para vivermos o novo de Deus. Meus irmãos, é impossível nós vivermos um reavivamento se nós não nos arrependermos. Todo grande despertamento bíblico começou com arrependimento. Leonard Ravenhill diz que nós não vivemos um avivamento porque nós estamos acostumados a viver sem ele, porque nós não nos arrependemos mais. Muitas vezes nós prezamos nos arrepender do nosso arrependimento que é tão superficial. Estamos começando um novo ano, nós fazemos promessas a Deus. Deus, este ano será diferente. Este ano eu farei coisas novas. Eu serei mais devoto, mais piedoso, mais voltado para o Senhor. Farei meu devocional todos os dias. E por assim diante. Nós estamos há 21 dias do ano ter começado. Eu te faço uma pergunta. Será que nós estamos cumprindo com as metas que nós mesmos estabelecemos? Será que de fato nós estamos vivenciando essa prioridade do reino de Deus? Eu me questiono, sabe por quê? Porque infelizmente, eu percebo dentro das nossas experiências pastorais, de o que nos falta é o arrependimento genuíno. Como igreja, não nos falta campanhas, não nos falta cultos temáticos, não nos falta metodologia, mas infelizmente nos falta transformação de dentro para fora. Enquanto nós gastarmos tempo pensando em como nós iremos fazer a obra de Deus, e nós não entendermos que mais importante que fazer a obra de Deus é conhecer o Deus da obra,
nós não experimentaremos uma transformação por completo. Então a primeira condição é arrependimento, metanoia, transformação da mente que alcança o coração e que vai para as nossas mãos, as nossas afeições. Jonathan Edwards escreve um livro chamado Afeições Religiosas, e o grande interesse dele é falar sobre o que nós chamamos de afeição, não é? Algo pré-teórico, não é? Supra-teórico, melhor dizendo, a nossa regeneração. Deus está preocupado com nascer de novo, e não nascer pela metade. Porque Deus não quer que a gente nasça pela metade. Deus quer que a gente nasça de novo. Arrependa-se, porque o reino de Deus é chegado. Primeira condição para vivermos o novo de Deus é abandonarmos o velho. Arrependimento. Se você pode, olhe carinhosamente para essa pessoa do seu lado e diga assim: arrependimento. A segunda é a adoração sincera. Olha o que diz o versículo. Tomai convosco as palavras, versículo 2. Convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe: tira toda iniquidade e aceita o que é bom. E ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Deus não se impressiona com a quantidade e pompa dos nossos rituais. Ele não se contenta com rituais abundantes e corações vazios. Ele requer uma adoração sincera. Deus exige mais do que sacrifício dos lábios. Ele exige o sacrifício do nosso ser. Vocês são sacrifícios vivos. Todas as vezes que Deus inaugura uma nova etapa em sua dispensação, em sua obra, nós vemos que Deus inaugura da mesma forma: fogo. Fogo sobre a tenda, fogo sobre o tabernáculo, fogo sobre o templo e fogo sobre o povo em Atos 2. Todas as vezes. Quando Deus inaugura algo novo, Ele vem com fogo. E o fogo purifica. O fogo transforma. O fogo transmuta. Ele purifica o nosso ser. Deus não está interessado em cultos com os lábios, com o coração distante. A verdadeira adoração deve ser a expressão última do nosso coração. Deus está preocupado não meramente com a nossa liturgia, Ele está preocupado em ser o centro do nosso culto. Porque, infelizmente, eu digo isso como pastor, nós estamos muito preocupados com os ditames e os prazos, a liturgia do culto, esquecemos da adoração sincera, do culto que emana do divino, a interpenetração da graça no meio do pecado humano. E com isso, o nosso lábio transmite louvor, só que o nosso coração está distante da nossa adoração. Abandonemos uma adoração fria, vazia, inóspita, ineficaz, inerte, desafetada da graça. Eu e você precisamos hoje compreender o que de fato é uma vida de adoração. A maior experiência que eu tive na minha vida até hoje com adoração foi uma visita pastoral. Fui visitar um dos irmãos de nossa igreja que me ensinou muito. Ele estava há quase 10 anos lutando contra um câncer na próstata. Ele já estava há mais de 4 anos em estado terminativo, não é? Que nós chamamos de medicina paliativa, não é? Algo só para mantê-lo vivo. Qual o nome? Estado quase não vegetativo não, porque ele não estava vegetando ainda. Ele estava em processo paliativo mesmo. Estava vivenciando essa realidade.
De modo que quando eu visitei, ele estava com o seu braço direito completamente sem movimentação, por conta de uma gangrena, estava gangrenando o seu braço. A sua perna direita e esquerda estavam gangrenando. A perna dele, a batata dele era dessa grossura. O braço dele era dessa grossura e o braço esquerdo dele era fino. Era o único braço que estava se movimentando. Sua filha me manda uma mensagem e fala: pastor, visite meu pai. Eu fui visitá-lo. Quando eu chego, ele estava sentado. Sua esposa havia colocado embaixo da sua cadeira aquele cheirinho, sabe? Aqueles cheirinhos que colocamos em casa. E eu perguntei para ela depois o que era. Ela falou: pastor, porque ele não consegue mais controlar sua bexiga, seu intestino, então ele urina e defeca. Então eu coloquei isso por causa do cheiro. Talvez ele pudesse fazer alguma necessidade aqui, o cheiro tomaria conta, então eu coloquei esse cheirinho aqui. E eu preguei para ele, talvez a pregação das mais difíceis que eu já preguei, sobre Romanos 5, do 1 ao 11, sobre gloriar-se nas tribulações. Como falar para um homem que está lutando contra o câncer há 10 anos, em um estado deplorável como aquele, em gloriar-se nas tribulações? E eu preguei ali 15, 20 minutos, e eu percebi que ele estava inquieto. Quando eu terminei, fiz uma oração, e ele disse: pastor, o senhor pode me ajudar a ir para a cama? Eu, claro. O quarto dele é mais ou menos dessa caixa de som até aquele último refletor ali. Espaço curto ali, acho que uns 10 passos ou até menos. Nós demoramos mais de 5 minutos para andar esses 10 passos. Eu era o mais forte, então eu que tinha que ajudá-lo. Peguei ele aqui no braço e nós dávamos um passo. Ele dava um passo, respirava e dava outro passo. Daqui até lá. Quando ele chega na cama, ele está completamente depletado, já cansado. E ele diz assim: pastor, o senhor pode me ajudar a deitar na cama? Ele sentou-se na cama. Eu peguei ele pelas duas pernas, coloquei ele na cama. Ele deu um suspiro e a dor diminuiu. A morfina já não fazia mais efeito no seu organismo. Naquele mesmo dia ele foi para o hospital. Menos de 48 horas depois ele veio a óbito. Eu fiz o seu sepultamento. Era uma segunda-feira, pela manhã. Durante aquela conversa que eu tive com ele, eu me lembrei durante o sepultamento. Mas a esposa dele me disse algo que eu entendi o que era uma adoração verdadeira naquele momento. Nós fizemos o culto fúnebre. E a esposa dele: eu gostaria de dar uma palavra. Quando acontece isso, eu sempre fico muito preocupado por conta das emoções, a fragilidade emocional. E quando eu chego lá, ela chega e toma uma palavra. Ela disse: meu esposo lutou há 10 anos contra um câncer, mas eu nunca vi o se perguntar ou se questionar de nada. A única coisa que ele dizia é: a minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. A última frase que ele disse antes de sair de casa a mim foi: eu te amo, vivi anos maravilhosos com você, eu não sei o que vai acontecer, mas a minha vida pertence ao Senhor. E nós achamos que a adoração é levantarmos as mãos. Nós achamos que a adoração é nos colocarmos de pé. A adoração é quando entendemos que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E a nossa vida é um sacrifício vivo ao Cristo.
Olhe para essa pessoa do seu lado e diga: precisamos de uma adoração sincera. Terceiro, precisamos de um rompimento com o pecado, de uma vez por todas. Chega de flertarmos com o pecado. Não podemos fazer como Sansão e procurarmos mel na caveira do leão, ou fazermos como Esaú e trocarmos a nossa primogenitura por um prato de lentilhas. Precisamos entender que para vermos o novo de Deus, nós precisamos romper com o pecado. Entender que fracassos, infelizmente, fazem parte, mas a queda e permanecer caído demonstra que nós, de fato, não temos Cristo como nosso supremo amor, o supremo bem do nosso coração. Mas o texto diz que depois dessas condições, o arrependimento, a adoração sincera e o rompimento com o pecado, há uma promessa. Que promessa é essa, pastor? Serei para Israel como orvalho. A restauração. A restauração que vem de Deus é como um orvalho. Deus cada dia unge bilhões de pétalas, trazendo vida em meio à terra árida da Palestina. Mas em primeiro lugar, quando Deus vier sobre nós como orvalho, sua vinda será silenciosa. Por que silenciosa? Nós somos pentecostais. Nós gostamos daquele calor, daquele arrepio na espinha. Glória a Deus. Nós gostamos disso. Mas acima de tudo, eu e você precisamos entender que Deus está mais no ordinário do que no extraordinário. Deus não veio a Elias no fogo, no terremoto, ele veio na brisa suave. Deus não ia ao encontro de Adão no trovão, era o encontro de Adão com uma voz suave que pairava sobre o jardim. Você acha que todos os dias Moisés via Deus? Não. Mas todos os dias Deus estava com Moisés. Você acha que Jó viu a Deus? Em momento algum. Jó se questiona e algumas vezes pergunta, no capítulo 9, por exemplo, ele diz: eu exigiria um árbitro entre eu e Deus. E Deus se mantém em silêncio. Até que no capítulo 38 Deus fala: Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu escondi os tesouros na neve? Aonde você estava quando os trovões se apresentavam a mim e diziam: eis-nos aqui, Senhor? Jó, onde você estava? E Deus mostra a Jó: Jó, eu não estou com você somente nos momentos fáceis da vida. Eu estou com você quando as coisas estão em complexidade, em contrariedade aos padrões humanos. Porque Deus está conosco mais na mesa posta do que nos jantares com as multidões. Deus está mais conosco no ordinário do que no extraordinário. Deus está mais conosco na segunda do que na vigília. Porque a vinda de Deus é silenciosa. O livro de Esther não fala sobre Deus. Não cita Deus no livro de Esther. Não fala. Mas Deus está lá. Aleluia! No livro de Ruth, você não vê Deus fazendo um milagre. Você não vê algo sobrenatural. Deus simplesmente usa a lei do levirato para cumprir a sua aliança, a sua promessa. Pronto. Deus age através da lei que Ele mesmo cria. Algo ordinário, algo comum. Nós precisamos parar de querer ver Deus no fogo. Entender que a voz dEle muitas vezes é suave, é mansa, é branda no nosso cotidiano. Nas questões ordinárias da vida. Deus está agindo em nós em conversas informais, à mesa. As principais vezes que eu vi Deus falar comigo, não foi através de profecias, foi em conversas com pessoas que eu jamais imaginei. Mas Deus está conosco nos momentos mais silenciosos da nossa vida. Segundo lugar, a vinda desta restauração como orvalho
cai durante a noite. Porque se você é um crente que acha que crente não sofre, você não entendeu o que é cristianismo. Se você acha que crente que sofre está pagando alguma coisa, você não entendeu o que é a vida cristã ainda. Você precisa voltar para a classe dos catecúmenos aqui e ser rebatizado. Você não entendeu o que é evangelho. Porque no mundo tereis aflições. A palavra ter ali no grego é no presente contínuo, que significa algo que será perpétuo, contínuo. Teremos lutas. Teremos problemas genéticos. Teremos problemas emocionais. Teremos problemas financeiros. Teremos problemas econômicos. Teremos problemas familiares. Teremos problemas interpessoais, teremos problemas existenciais, teremos lutas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Segundo, eu preciso que você entenda que Deus está conosco, muitas vezes nos momentos mais difíceis, e que os momentos mais difíceis são meios pedagógicos para que Deus nos ensine algo sobre Ele mesmo. O livro de Êxodo não é um livro sobre nada a não ser Deus se revelando. Deus se revelou primeiro chamando Moisés na sarça. Deus se revelou através das 10 pragas. Deus se revelou através dos 10 mandamentos. Deus se revelou através do tabernáculo, onde Ele habitou no meio do povo. Deus só habita no final do livro, no meio do povo, no tabernáculo, na tenda. Deus se revelando. E existe um adágio que nós dizemos, não, eu estou no deserto. Meu irmão, o deserto é o lugar onde Deus mais fala. Deus nunca agiu tanto na história como Ele agiu no deserto, exceto na vinda do Cristo, não é? Mas nunca, Deus sempre agiu no deserto. Até mesmo a palavra deserto, a palavra dabar, vem da mesma origem da palavra davar, que é falar. Ou seja, deserto onde Deus fala. Deus virou para o povo e falou o seguinte, ei, vocês estão muito tempo, vocês me esqueceram, vocês não sabem mais como é me relacionar comigo. Então, eu vou levar vocês para o deserto para eu falar com vocês. Deserto é onde Deus fala. Deus não fala comigo, eu estou no deserto. Não, é porque talvez você esteja surdo ao que Deus está falando. No deserto é onde Deus fala. Não sei você, mas vou fazer uma pergunta simples aqui. Quem aqui fica mais crente na aprovação, levanta a mão. Só para saber. Olha só como Deus fala. Aleluia. Deus fala. Na luta, na angústia, no sofrimento. Deus fala. E Deus está conosco nos momentos mais difíceis. Ainda que as nuvens estejam escuras, cheias de água e trovões, o sol permanece brilhando sobre o céu. Você entende isso? Porque as chuvas são passageiras, mas o brilho do sol, ele é perpétuo. Aleluia! Ainda que estejamos passando por nuvens escuras, a presença e o calor do sol é sobre nós. O sol da justiça, Jesus Cristo, é sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por mais difícil que seja, Deus está brilhando sobre as nossas vidas. Porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. É como a história daquela criança que vê a mãe fazendo um crochê e fala, mãe, que troço feio é esse que a senhora está fazendo? Você está gastando dias nesse negócio, o negócio está horroroso. Trem sem nexo, ponto sem nexo, que coisa feia. Aí a mãe fala, não, meu filho, você está vendo as coisas pelo lado errado. A mãe pega aquela criança, coloca no colo e diz, meu filho, esse é o lado certo. Ela fala, nossa mamãe, que coisa linda é essa que a senhora está fazendo. A gente às vezes olha de baixo para cima e não entende as coisas. Mas é um Deus que está governando de cima para baixo. Está cuidando de cada detalhe, cada cor, cada momento, cada segundo da nossa existência. Deus está conosco.
até a consumação dos séculos. Deus está conosco. E quando os séculos forem consumados, não haverá mais luz, porque a sua presença será irradiada sobre nós. E nós teremos amplo contato com a presença divina. Em primeiro lugar, o orvalho vem em silêncio. O orvalho cai durante a noite. Terceiro, o orvalho vem do alto. Será que Jesus é suficiente para nós? Jesus pergunta para os discípulos: vocês não vão me abandonar como a multidão? Aí Pedro diz: para quem iremos nós? Pedro às vezes dava uma dentro, às vezes dava uma fora, mas dava uma dentro. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu preciso só falar algo aqui com você, e já estou partindo para encerrar. Será que a presença de Jesus é suficiente para você? Ou você quer Jesus plus alguma coisa? Eu quero Jesus, mas uma promoção no meu emprego. Eu quero Jesus, mais 6 cifras no meu CDB. Não. Ainda que tenhamos tudo, se não tivermos Jesus, não teremos nada. Mas se tivermos Jesus, teremos tudo o que nós precisamos ter. Porque este é o segredo do Salmo 23. O pastor nos dá aquilo que nós precisamos, e não aquilo que nós queremos. E sabe o que nós mais precisamos do pastor? A presença dele. Nas águas tranquilas e pastos verdejantes, mas também no vale da sombra e da morte. Assentado conosco na mesa diante dos nossos inimigos, e como misericórdia e bondade nos guiando. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. O orvalho é silencioso, o orvalho cai durante a noite, o orvalho vem do alto. Por último, o orvalho ele é constante. A chuva não cai todo dia, mas todo dia tem orvalho. Porque o Senhor é como orvalho, que goteja diariamente a medida necessária para nos manter de pé, para nos manter vivos, para nos manter confiantes, triunfantes em sua obra. Mas algo poderoso aqui é que a bênção de Deus não fica só sobre o povo dele, mas alcança aqueles que estão ao redor do povo também. Coloque para mim aí, por favor, Oséias 14, versículo 6. Oséias 14, 6, por favor. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória que será como oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Pode passar. Voltarão e habitarão debaixo da sua sombra. Serão vivificados como o trigo, florescerão como a vide. E sua memória será como o vinho do Líbano. O que Deus está dizendo é o seguinte: aqueles que foram dissipados serão abraçados novamente pela graça, pela aliança. Porque a bênção que está sobre você alcança os seus filhos, alcança os seus netos, alcança seus parentes mais longínquos, seus primos, suas tias, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seu chefe, não importa, porque o reino de Deus está em nós, e onde o reino de Deus está, a transformação completa, abundante, para a glória de Cristo Jesus. Aleluia! Por isso, quando nós formos restaurados por Deus, nossa vida será um local de refrigério e abrigo para os aflitos. Os fardos das pessoas serão trocados por alívio. O local que era de legalismo e morte tornar-se-á uma comunidade animadora. Em vez de um gueto fechado, a nossa vida será uma comunidade que acolhe. Deus é especialista em transformações.
Deus é especialista em fazer coisas novas. Deus é especialista em reciclagem. Deus é especialista em fazer algo novo. Coloque-te de pé, eu quero orar com você. O orvalho que cai sobre o irmão no Salmo 133 é o orvalho que vai até o Monte Sião, não é? Norte e sul, aleluia. A bênção de Deus alcança-nos e alcança aqueles que estão longe de nós também, através das nossas vidas. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Em 2026, antes de você receber a bênção de Deus, você precisa ser uma bênção nas mãos de Deus. Porque essa é a missão de Deus, o Missio Dei, Deus está em missão, não é? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção. Não é que Abraão não será abençoado, ele será abençoado, mas antes dele ser abençoado, ele mesmo será uma bênção para as pessoas. Em 2026, que a minha vida e a sua vida seja fonte de bênção para as pessoas. Mas aquilo que foi deformado pelo pecado será restaurado em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Que aquilo que foi criado por Deus, deformado pelo pecado, será restaurado em Cristo. Então esse ano de restauração para mim e para a sua vida, nós veremos algo novo da parte de Deus. Mas para que a gente viva o novo, nós precisamos abandonar o velho hoje. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós rendemos graças a Ti. Rendemos graças porque o Senhor nos sustentou, apesar da nossa infidelidade, incapacidade, insuficiência. Nós muitas vezes nos exaurimos ao longo de 2025 tentando fazer algo com as nossas próprias mãos. Mas hoje nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Pai, nós não sabemos o que acontecerá daqui a 10 minutos, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Mas acima de qualquer coisa, nós temos a completa convicção de que assim como o Senhor está conosco agora, o Senhor estará conosco amanhã, daqui a 10 minutos e por assim diante. Porque esta é a promessa. Tu serás para nós como orvalho, todos os dias, trazendo vida, trazendo abundância, trazendo a sua graça, do seu amor, da sua fidelidade. Jesus, nós precisamos de Ti. Que Tu sejas o supremo prazer da nossa alma em 2026. A prioridade. Que a nossa vida seja um culto, e não meramente nós prestemos culto a Ti. Que o nosso ser seja completamente tomado e transformado. Que a nossa vida seja dominada pela graça. Porque a mesma graça que nos salva é a graça que nos transforma. Portanto, Jesus, nos abençoe. Derrame graça sobre nós. E que nós possamos experimentar ao longo deste ano algo novo da sua parte. Que o novo de Deus venha sobre o orvalho como sobre nós, assim como Tua presença em nossas vidas. É como nós oramos, é como nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode profetizar isso na vida do seu irmão, dizendo para ele: o Senhor será como orvalho sobre você. O Senhor será como orvalho sobre você. O Senhor será como orvalho sobre você. E se você acredita nisso, glorifique e exalte ao nome de Cristo Jesus. Foi um prazer estarmos juntos. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus.